do mesmo texto da semana passada, terça-feira passada, Levítico, capítulo de número 7. Nós lemos, mas não explicamos, né? Já algumas terça-feira, queria chegar a este texto, mas não foi possível uma explicação mais detalhada, né? De Levítico, capítulo 7, do versículo de número 11. Nós vamos ler até o versículo 21, depois nós vamos ler outros textos, mas eu vou fazer a leitura deste texto, porque fica mais fácil para os irmãos acompanhar a explicação deste texto. Esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Com os bolos oferecerá pão levedado como sua oferta, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. E o que ainda ficar da carne do sacrifício, ao terceiro dia, será queimado no fogo. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Amém. Podeis vos assentar. Meus amados irmãos, hoje eu vou detalhar, nós já fizemos a leitura deste texto outras vezes, e na minha imaginação, eu pensava que eu ia chegar a detalhar este texto. Por isso, eu fiz a leitura, acho que 2 vezes, em algumas terça-feiras anteriores. Porém, o Espírito Santo, ao decorrer da ministração, ele nos deu outra direção e foi ficando, né, as terça-feiras passadas, né? E eu penso que, né, hoje a gente vai detalhar o texto. Tudo depende da direção do Espírito Santo. Se ele nos direcionar, né, com outros textos, quem manda é ele, eu tenho que obedecer, né? A vontade é dele. A gente está aqui para fazer o que ele quer. Mas eu acredito que hoje, inicialmente, né, pela direção do Espírito Santo, é o dia que nós vamos detalhar
essa parte deste texto, e até porque é a segunda parte da ministração aqui sobre a adoração. Às vezes, quando nós lemos o texto, pode surgir uma pergunta: o que tem a ver o texto com a adoração? Né? Depois, no decorrer da ministração, os irmãos vão entender. Eu estou detalhando e aprofundando um pouco mais o texto, para a igreja entender o fundamento da adoração. E justamente este texto aqui, ele está falando do sacrifício de sacrifício. E nós já explicamos o que é, o que significa, o significado do sacrifício. E dentro lá no Novo Testamento, que nós estamos ministrando no Antigo Testamento, né? No Novo Testamento, o sacrifício de louvores. Sacrifício de louvores. Justamente, nós já explicamos, eu não vou voltar, porque senão a gente não desenvolve. Mas os irmãos que vêm acompanhando entenderam perfeitamente. E este texto aqui está falando também de sacrifício. Porém, é o sacrifício no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, existe classificação de vários tipos de sacrifício. São vários tipos de sacrifício. E neste texto aqui, nós estamos especificamente falando do sacrifício pacífico, ou sacrifício de paz. Esse sacrifício pacífico, sacrifício de paz, ele foi dividido em 3 tipos. 3 tipos. Sacrifício pacífico, ou sacrifício de paz, ele foi dividido em 3 tipos. Justamente de acordo com a finalidade de cada propósito. De acordo com a finalidade de cada propósito. Então, aqui já começa a fundamentar. Depende do propósito de cada pessoa, de cada ocasião. Então, o primeiro aqui, dentro do texto, é oferta de louvores. Oferta ou sacrifício de louvores. Segundo, é oferta de voto. Terceiro, oferta voluntária. Tudo isso é sacrifício pacífico, só para os irmãos entenderem. Dentro do sacrifício pacífico, ele se divide em 3 tipos: oferta de louvores, oferta de voto e oferta voluntária. Eu quero que os irmãos entendam em primeiro ponto aqui, que está falando de oferta. Imagine comigo, que é um sacrifício de oferta. O que é uma oferta? É algo que você oferece. É algo que antes da atitude de você apresentar alguma coisa, esta ação externa, ela está no seu interior. Esta ação que te leva a ofertar, a doar alguma coisa, é porque existe dentro do seu coração uma disponibilidade de dar. Este é o princípio. Por isso que você ofertar depende da qualidade do coração. Precisa ter uma disposição de você compartilhar, de doar, de dar alguma coisa.
Aí este princípio é um dos princípios que fundamenta a adoração a Deus. E aí você começa a pensar comigo. O que é que você oferta a Deus? O que é que, como cristão, como servo de Deus, nós ofertamos a Deus? Muitas coisas. Parte do seu tempo, parte do seu dinheiro, parte da sua vida, você se doa para Deus. Aí você vai ofertando, parte do seu dinheiro, você vai ofertando seu tempo, tudo. Mas isto para doar, mas doar com uma alegria, com satisfação, com gozo na alma. Não é doar reclamando, murmurando, chorando, como é que eu poderia dizer? Fugiu o termo. Quando você faz uma doação, mas mesquinha, está entendendo? Com dó, isto, com dó, a palavra mais clara. Não é com este sentimento. Você está doando, mas você tem o prazer lá dentro do coração por aquela ação que você está fazendo. Então, este sacrifício aqui, ele já tem o nome de sacrifício pacífico, de paz, porque você goza paz com Deus, você está em comunhão com Deus, você está bem com Deus, você tem um relacionamento saudável com Deus. Esse sacrifício pacífico. Então preste atenção. Eu quero que os irmãos observem aqui. Os sacerdotes, no Velho Testamento, os reis, principalmente os reis e sacerdotes, eles pensavam que as suas iniquidades e o seu procedimento indigno e desprezível, o comportamento deles, que era indigno e desprezível, seria compensado pela maior ou menor número de sacrifícios oferecidos no altar do templo. Eles imaginavam que oferecer sacrifício no altar do Senhor ou do templo, isso ia favorecê-los, levá-los a conseguir a absolvição diante de Deus dos seus pecados, e que Deus o reconciliaria com eles apenas pela quantidade de sacrifício que eles ofereciam. Mas aí que entra a questão. Se quando nós... aqui que muitas das vezes as pessoas não entendem. Se é sacrifício, esse sacrifício, preste atenção, ele só tem validade e só é aceito diante de Deus quando existe uma atitude interna. Este ofertar a Deus, só leva a Deus a aceitar, agradar, aprovar esta oferta quando ela é acompanhada de uma atitude interna. Como diz, o que eles tentavam ensinar, os profetas,
reprovavam esta atitude. Os profetas denunciavam esse comportamento. E eles tentavam ensinar, era que o dar, o doar, só é por si mesmo digno de consideração se brotasse da devoção, da dedicação sincera, da integridade ética, do amor ao próximo, de puros sentimentos e, acima de tudo, do temor a Deus. Entenderam? Quem entendeu, diga amém. Se você não entendeu, eu explico de novo. Então, tudo aquilo é mandamento, oferecer sacrifício. Para nós hoje, não é como no Antigo Testamento, porque o nosso sacrifício hoje é através de Cristo, é um sacrifício de louvor a Deus. Mas lá no Antigo Testamento, eles ofereciam os animais. Mas quando eles ofereciam animais, eles ofereciam os animais sem um sentimento de devoção. Por isso que o ofertar, seja o que for, para Deus, deve ser acompanhado, conforme eu acabei de citar. Deve ser acompanhado de uma devoção sincera, de uma integridade ética, do amor ao próximo, de puros sentimentos e, acima de tudo, de temor a Deus. Esta é a razão que a Bíblia nos ensina que quando a pessoa vem trazer a oferta no altar, mas quando ele chega ali, ele lembra que ele tem uma questão com o irmão, ele deve parar, voltar, reconciliar com o irmão. Depois que ele reconciliar com o irmão, aí ele deve trazer a sua oferta. Porque para Deus aceitar esta oferta, o coração dele precisa estar reto diante de Deus. Aí então entenda que qualquer sacrifício, qualquer oferta, qualquer adoração a Deus, que o coração não esteja reto diante de Deus, ela não é aceita e não tem aprovação divina. Bom, eu quero que os irmãos acompanhem comigo. Primeira oferta de louvores. Vamos lá. Primeiro, oferta de louvores. Volte a sua Bíblia, Levítico 7. Embora nós não lemos ainda nenhum texto. Quando nós lemos Levítico 7, o versículo 11 está escrito: Esta é a lei do sacrifício pacífico que oferecerá ao Senhor. Aí, o versículo de número 12. Versículo de número 12, está escrito assim: se ser ou oferecer por oferta de louvores. Se oferecer por oferta de louvores, que tipo de oferta? Que tipo de oferta? Louvores. Louvor aqui é diferente de cantar, porque o mundo canta, mas não louva a Deus. Cantores têm profissionais nesse mundo, mas louvor a Deus só os salvos têm. Só a igreja remida pelo sangue do Cordeiro tem louvores a Deus. Por isso aqui está dizendo: se oferecer por oferta de louvores, com o sacrifício de louvores, oferecerá bolos,
asmos amassados, preste atenção, com azeite e coscorões, asmos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão o quê? Fritos de flor de farinha. Vamos lá. Primeiro, bolos asmos, ele é sem fermento, não pode ter fermento. Fermento aqui é o símbolo, representa o pecado, a profanação, não pode ter. Depois a igreja vai entender mais no final. Segundo, o que tem mais ali? Precisa ser amassado com azeite. A presença do Espírito Santo precisa estar presente. Se o Espírito Santo não estiver presente, não serve para Deus. O azeite é o símbolo da presença do Espírito Santo. Você foi amassado, transformado, feito nova criatura. O Espírito Santo transformou a sua vida e ele está presente na sua vida, e você é oferecido a Deus como uma oferta de louvores. A sua ação, o seu trabalho, o que você produz, glorifica e honra o nome do Senhor. O que você apresenta a Ele. Depois diz aqui, tem outra coisa aqui, coscorões. Como é feito os coscorões? Coscorões, asmo, não pode ter fermento, senão não tem aprovação divina. Veja bem, amassado. Ô irmão, quando você estiver passando prova, você pergunta a Deus: Deus, por que eu estou passando isso? Talvez você está sendo um coscorões que está sendo amassado, preparado. As tribulações desta vida, os problemas, Deus poderia te livrar de tudo, mas Ele não livra, porque é nesse amassar aí, está entendendo? Que você aprende a dar glória a Deus, que você aprende a dar lugar ao Espírito Santo, que Deus te prepara a sua fé. Esta fé fica uma fé robusta, mais refinada, como prata 7 vezes passada pelo fogo. É isso aí. Coscorões asmos, amassado primeiro com azeite, e depois é o que? Bolos amassados com azeite serão o que? Fritos. Quando você estiver na fornalha, na frigideira da provação, Deus espera receber a sua adoração, o seu louvor, a sua glorificação, a sua exaltação. Fritos. De que ele é feito? Flor de farinha. Aquele pó mais miúdo é o cuidado que tem. É aquela coisa mais especial que tem, é que é preparado. Era a maneira que era preparado. Esse sacrifício pacífico aqui é de louvores. Preste atenção, como que nós entendemos aqui que um crente oferece a Deus, oferecia no Antigo Testamento e oferece hoje oferta de louvores. Seu coração é tomado por um sentimento de gratidão a Deus. É uma pena que nem todos os crentes são assim. Deveria ser. Eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade de ministrar, Deus é um Deus cheio de gratidão. Você pode ter certeza disso. E a Bíblia nos revela isso
do Gênesis ao Apocalipse, Deus é um Deus de gratidão. Deus não deixa de ser grato a nenhuma pessoa que faz qualquer coisa em sua obra e em torno do seu nome. Deus não deixa de retribuir. Até um copo de água que você dá a uma pessoa, como servo de Deus, Deus não deixa isso no esquecimento. Ele retribui, porque Deus é um Deus cheio de gratidão. O crente que tem gratidão no coração, ele sempre oferece oferta de louvores ao seu Deus. Uma pessoa lá no Antigo Testamento, ele queria demonstrar a sua gratidão a Deus. Como, por exemplo, uma pessoa que recebeu um grande livramento de Deus. Uma pessoa que passou uma calamidade e Deus livrou, como Jó, desta calamidade. O que queria fazer em demonstração do seu sentimento de gratidão a Deus? Ele ia oferecer isto aqui, oferta de louvores. Abra sua Bíblia aí, Salmo de número 107. 107, vamos ler somente o versículo 31. Em casa você lê todo o Salmo de número 107. Em casa, mas hoje nós vamos ler só o versículo de número 31. Versículo de número 31 diz assim: louvem ao Senhor. Qual a razão que o salmista diz aqui que deve-se louvar a Deus? Pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Quantas maravilhas Deus tem feito em favor dos filhos dos homens! É uma razão muito forte para apresentar louvor a Deus. Agora, isso só acontece quando a pessoa tem gratidão no coração. Jesus pode curar uma pessoa do câncer. Jesus pode levantar ele da cadeira de roda. Jesus pode fazer coisas tremendas, dar livramento de acidente de carro. A pessoa acha que isso é mais que obrigação de Deus fazer. Ele não tem um sentimento de gratidão a Deus. Sabe por quê? Ele não tem a motivação e a satisfação na sua alma de apresentar oferta de louvores ao seu Deus. Aí veja bem, vamos mais à frente um pouquinho. Nós lemos o versículo de número 12, o 13. Com os bolos oferecerá pão levedado com a sua oferta. Agora mudou. Preste atenção. A primeira era asmos, não tinha fermento. Essa aqui já tem o fermento, é levedado. Aí diz: com os bolos oferecerá pão levedado, como sua oferta, com o sacrifício de louvores e da sua oferta pacífica. Esse aqui já põe o fermento. Você sabe por que aqui já está dizendo que põe o fermento? Porque, em primeira instância, essa oferta de louvores, a ação, ela é totalmente de Deus, te livrando de uma catástrofe. É uma ação divina, te livrando de uma tempestade, de uma doença grave. É só o poder de Deus agindo. É uma atitude que você reconhece que de outra forma você não teria como receber um livramento se não fosse Deus agindo em sua direção. Esta aqui é o crente, o pecador, é aquele que não é perfeito, tem fermento nele.
ele apresenta-se diante de Deus. Não é perfeito, mas ele reconhece que Deus merece honra, que Deus merece glória, que Deus merece ser reconhecido com a sua pequenez. Ele apresenta a sua gratidão, o seu louvor diante de Deus. Como assim? É quando você, antes de receber algo, você pensa assim: ora, eu preciso de alcançar esta vitória. Vamos dar um exemplo aqui. Você está desempregado. Aí você diz: Deus, eu preciso do emprego. Abre a porta do emprego para mim. Aí a pessoa diz assim: Deus, eu vou fazer um voto antes de receber. É uma atitude que se manifesta antes. Aí você: Deus, se o Senhor abrir a porta do emprego para mim, o primeiro salário, eu vou ofertar 50% para a tua obra. Você está desempregado. Você está esperando uma ação divina. Mas antes da ação divina, você já propôs no seu coração. É você indo em direção a Deus. Aqui é oferta de votos. Você faz um voto. E quando você alcança este voto, você então é fiel naquilo que você prometeu e alcançou da parte de Deus. É a segunda oferta aqui. Vejam bem, abra a sua Bíblia comigo, só para fortalecer isso aqui. 2 Samuel 15, 7 e 8. Leia comigo, 2 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 7. 2 Samuel, capítulo 15, 7 e 8. A palavra do Senhor nos diz aí: e aconteceu, pois, que ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir para pagar em Hebrom. O que ele fez? O meu voto. Que votei. A quem que ele votou? Ao Senhor. Ele fez um voto, queria pagar um voto em Hebrom. Ele chega para o rei e conta a sua história para ele. Era costume das pessoas, desde o Antigo Testamento, antes de receber qualquer coisa, fazer um compromisso com Deus, um voto. Se Deus fazer isso e isso para mim, eu vou pagar o meu voto. Eu vou fazer isso e isso para Deus. Quando nós lemos o versículo de número 8, porque morando eu em Jesus, na Síria, votou o teu servo um voto dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Voto. Voto não é brincadeira. É melhor a pessoa pensar antes. A Bíblia nos ensina: não votar do que votar e não cumprir. Porque é coisa séria um voto. E quando a pessoa faz isso com sinceridade no coração, Deus age em seu favor. Agora, tem muitas pessoas que já não recebem nada, porque eles brincam com Deus, fazem voto, recebem a bênção e depois não cumprem. Aí Deus já sabe que essas pessoas não são sinceras com Ele. Aí essas pessoas não alcançam, porque Deus não é Deus de brincadeira. Deus, Ele é uma pessoa que leva isso muito a sério. Então veja bem, a terceira oferta aí é oferta voluntária, não é isso? Vamos ver, volta lá, Levítico 7, e agora nós vamos ler os versículos 14.
e de toda oferta oferecerá deles por oferta alçada ao Senhor. Preste atenção, irmão. Aqui tem algo aqui que o texto vai desenvolvendo e ele vai tratando de vários assuntos dentro de um mesmo texto. Eu já disse aqui que o fundamento desta oferta está no coração de cada pessoa. Não é isso que eu falei no início? Precisa ter uma disponibilidade, graça de doar, de dar no coração. Aqui, quando eu estou falando de doar, não estou falando de dinheiro, é lógico que nós doamos tudo que temos, parte daquilo nós doamos para Deus e depois a igreja vai entender. Mas veja como é o relacionamento com Deus, como ele funciona quando ele é feito dentro da vontade de Deus. Porque eu não posso relacionar com Deus dentro dos meus princípios, dentro daquilo que eu acho que está certo, como eu quero, tem que ser dentro daquele princípio estabelecido por Deus. E aqui tem um ponto dentro do versículo 14, e eu quero já aproveitando a oportunidade que eu estou lendo, e destacar para a igreja. Dentro do versículo 14 diz assim, e de toda oferta, não é só de uma parte, preste atenção, e de toda oferta, oferecerá um deles. Você fez uma parte para oferecer, mas você tem que fazer uma outra parte. Para quê? Aí está escrito assim, oferecerá um deles, por oferta alçada ao Senhor. Aqui, oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote, que espargir o sangue da oferta pacífica. Dependendo da oferta, uma parte era oferecido ao Senhor, e esta parte era do sacerdote. Você sabe o que acontecia? E aconteceu com Israel. Israel sofreu. Porque quando a devoção de Israel esfriou, preste atenção. Terça-feiras anteriores nós já falamos sobre isso. Quando a devoção de Israel esfriou, eles não tinham gratidão a Deus. Eles não recebiam a ação divina de cura, de livramento. Não havia motivos para oferecer ofertas pacíficas. O que acontecia? O sacerdote tinha aqui, cruzar a boca. O sacerdote não tinha terra, possessão. Não levava para o altar. O sacerdote não comia. O que o sacerdote tinha que fazer? Ele tinha que dar os seus pulos. Ele tinha que ir para o campo trabalhar para sustentar a família dele, porque a devoção de Israel havia esfriado e faltava elemento no altar de Deus. Porque aonde estava o princípio? A motivação do coração esfriou, foi esfriando, e os sacerdotes não tinham mais o alimento. Porque preste atenção, esta oferta de louvor aqui, vocês vão entender aqui, isso representava uma comunhão, alegria, paz com Deus. Nesta oferta de louvores, poderia ser um novilho, mas uma pessoa não ia comer um novilho sozinho. Ele chamava os vizinhos, amigos, era festa de comunhão. Aí tem pessoa que fala assim, a igreja só pensa em comer. Mas não tem nada mais agradável de você sentar à mesa com seus irmãos e fazer uma refeição juntos. Você não chama inimigo para sentar à mesa com você. Você não chama pessoas estranhas. Você chama pessoas que é parte
parte da sua família. Por causa disso que a igreja, irmãos em Cristo, tem o prazer de estar junto, se alegra junto, glorifica a Deus junto, exalta a Deus junto, estão em comunhão. Esta primeira oferta, se não comesse no dia seguinte, já não poderia comer mais. Significa que esta oferta de louvores, a primeira, ela era tão consagrada que ela não poderia ficar para o outro dia. O que significa isso? Deus valoriza a comunhão do seu povo. Às vezes a pessoa não dá importância, o valor à comunhão, mas Deus valoriza a comunhão. As outras duas ofertas de voto, poderia comer até no segundo dia, no terceiro já não podia mais. E aqui, Deus determinou que ao apresentar estas ofertas, tinha uma parte que era apresentado, consagrado ao Senhor, e era dado ao sacerdote. Era o meio de sobrevivência do sacerdote. Quando isto deixa de ser feito, o que acontece? A obra de Deus, ela sofre, e Deus fica triste. Ele deixa de abençoar as pessoas, porque a sua palavra, ela não está sendo cumprida da forma que precisa ser cumprida na vida de cada um dos teus servos. Tudo isso depende da devoção de cada um, da disponibilidade que há no coração em ofertar diante de Deus. Verso 15: mas a carne do sacrifício de louvores, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até. Aí veja bem. Quando nós fazemos qualquer coisa, e principalmente em tudo na vida, no geral, mas principalmente na obra de Deus, deve ser feito tudo dentro do critério que é estabelecido pelas Sagradas Escrituras. Sobrou, é oferta de louvores, não pode consumir no outro dia. Por quê? Você sabe por quê? Porque isso aqui é uma coisa que é feito. As pessoas alimentavam, na verdade. O sacerdote alimentava. Mas isso era feito para a glória e para a honra, de adoração, de exaltação, de louvor a Deus. Preste atenção o que a palavra de Deus diz, porque nós precisamos entender a palavra do Senhor. Versículo 16, esse é o sacrifício da sua oferta de voto ou oferta voluntária. Estas duas ofertas poderia ficar até para o segundo dia. Por quê? Ela não era no sentido de uma consagração, vamos dizer, tão evidente como a primeira. Por isso, o versículo 16 diz assim: e se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá. E o que dele ficar também, o que está escrito ali? Também se comerá. Mas vamos lá, o outro, 17. Agora veja bem. E o que ainda ficar da carne do sacrifício, ao terceiro dia, o que acontece? Tinha que ser rigorosamente obedecido. Por que razão? Vamos lá no 18 para você entender. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não valeu nada. Entendeu? Tudo aquilo que foi feito anterior
ficou cancelado. Aí as pessoas fazem 60% certo, mas 40% errado. Os 40 errados que ele fez, cancelou os 60 para trás que ele fez certo. Você fez 70% certo, mas fez 30 errado. Os 30 errados, cancelou os 70% certo para trás. Você fez 90% certo, fez 10 errado. Os 10 errados, cancelou os 90 que você fez certo. Por isso Deus diz, e Ele estabeleceu a regra, o mandamento. O que ficar das duas ofertas, voto e oferta voluntária, vocês podem comer até o segundo dia. Mas no terceiro dia, não comam. Pode ser um boi, ofereceu uma parte, não comeu, sobrou, fogo. É consumido pelo fogo, é purificado pelo fogo. O fogo queima, o fogo purifica. É a ordem de Deus. E assim deveria ser feito. Vamos dar o 19. Aí diz, e a carne que tocar alguma coisa imunda, não se comerá. Com fogo será queimada. Mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. Essa aqui eu estou falando de oferta pacífica. Agora preste atenção. Eu quero que os irmãos analisem comigo. Eu já disse aqui que tudo isto aqui depende da atitude do interior. As obras que nós fazemos, tudo na obra de Deus, ela só será aceita por Deus se aqui dentro tiver uma devoção viva, sincera, verdadeira. Deixa eu te mostrar aqui, depois eu vou detalhar mais isso aqui. Mas vamos lá, Malaquias, capítulo de número 1, versículo de número 6. Vamos no 6. O que Deus fala para o povo de Israel? E aqui, irmãos, o negócio é muito sério. É muito sério. Todo mundo sofre com erros por não cumprir a palavra de Deus. Mas os maiores responsáveis são os líderes. Se o líder não ensinar e não orientar o povo, ele acaba sendo o maior culpado. Todo mundo sofre, não se engana não. Mas um líder ainda sofre mais. Por isso que a gente tem que dedicar tempo e ensinar a palavra de Deus. Eu não posso obrigar ninguém a cumprir, mas ensinar é minha obrigação. Aqui, Malaquias, eu já li outros textos, mas diz assim: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Aí Deus diz assim: se eu sou o pai, onde está a minha honra? Ora, se o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Porque até agora eu não recebi honra nenhuma. Aí a palavra é minha, força de expressão. Que ele pergunta: onde está a minha honra? Você tem honrado a Deus? Vocês têm honrado a Deus? Da forma que está sendo ministrado aqui? Deus tem sido honrado? Porque dar honra a Deus é verdadeira adoração. Começa dentro desse princípio. Por isso ele diz aí
E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, os líderes responsáveis, que desprezais primeiro o meu nome. O nome de Deus é desonrado, é blasfemado, é chamado em vão. As pessoas brincam e não levam a sério com o nome de Deus. Mas aí ele diz que desprezais o meu nome e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Estava tão cego, sem a luz divina, da revelação da palavra, que eles ainda perguntavam, em que desprezamos nós o teu nome? Vamos lá, o próximo 7 ainda. Aí diz, ofereceis sobre o meu altar. O quê? O que eles ofereciam? Pão imundo. Pão imundo. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Ah, quantas pessoas estão oferecendo pão imundo? Ó, pão imundo. São mensagens não são produzidas na unção e na revelação do Espírito Santo. Está intoxicando o povo, fazendo mal, fazendo o povo ficar doente. Pão imundo. Louvor que as pessoas pegam e trazem para o altar de Deus. Pão imundo. As pessoas vêm e sobem no altar, ou ministra aí, sem devoção, sem consagração, sem santificação, pão imundo no altar, desprezando o nome de Deus. Aí ele diz, em que te havemos o quê? Profanado. Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é o quê? Deus não está nem aí. Deus não fala mais com a gente. Nós estamos aí. Deus, você pode fazer. Vai chegar uma hora que a casa vai cair, que a máscara vai ser arrancada. Deus vai chegar a hora que Deus arranca a máscara e a casa cai. Vamos lá, versículo 8. Porque quando trazeis o quê? Animal o quê? Cego, para sacrificar-te, desprezar. Preste atenção, a Bíblia nos ensina que o melhor da sua vida e de tudo que você tem deve ser de Deus. Tudo na vida de uma pessoa que tem uma devoção sincera e verdadeira a Deus, ele consagra a Deus o melhor, ele dá o melhor para a sua vida. Irmãos, eu tenho experiência com isso desde a minha infância. Eu já contei isso aqui. Porque eu e os meus irmãos, nós somos vivos, somos 11 irmãos. Agora faleceu uma irmã. Ao todo nós somos em 13 irmãos. Os mais velhos morreram bebê. Mas lá na minha casa nós somos em 13 irmãos. Dos 11 vivos, todos nós fomos criados na igreja. E bem criado mesmo. Não era brincadeira não. Não era como... Chegava em casa, tinha que falar quais os hinos que foram cantados. O número. Aonde foi feita a leitura da palavra de Deus. Aí não ficava brincando, como as crianças ficam aqui hoje. Viu? Não, o negócio lá em casa era rígido. E todos nós somos criados na igreja. E o meu pai, toda a vida, foi dizimista. E eu tinha as minhas criações. Eu tinha galinha, eu tinha porco, eu tinha cabra,
E eu via o meu pai, porque colhia, fazia colheita, e ele tirava lá de 150 sacos de arroz que ele colhia, 15 era da igreja. Colhia lá, não sei quantos lá, sacas de milho, tantos é da igreja. E assim, dos porcos, esse aqui é da igreja, é dízimo. E vendia, a igreja vendia, fazia o dinheiro. Eu via meu pai fazer, eu queria fazer igual a ele. Só que, quem tem experiência sabe, quando a porca, ela cria, pare, tem aquele leitãozinho mais fraquinho, mais feio. Não tem? Aquele mais raquíticozinho. Eu olhava e dizia assim, aquele ali é da igreja. Eu escolhi o mais feio, o mais ranzinza, o mais fraquinho. Morria tudo. Cabra, criava, quando o cabrito criava, ele ia lá e roubava. Não ficava um. Morria, ficava doente. Não sabia. Um dia depois eu falei, não fala que é meu não. Se falar que é meu, morre. Não adianta falar que é meu. Do meu pai, crescia, multiplicava. Acho que ficava cheio. Viu? Cabra dava 5 litros de leite. Tinha. Um cabra que dava 5 litros de leite. Era uma benção. Meu, não tinha jeito. Ladrão, roubava e morria. Um dia, eu estava lendo a Bíblia e li este texto. E quando eu estava lendo, o Espírito Santo falou comigo. Aí eu disse, é isso. Eu tirava o mais feio, o mais raquítico, eu dava o doente para Deus. Como Deus falou comigo. Eu nunca esqueço do dia, da primeira vez que eu li esse texto. Eu me arrependi, chorei, pedi perdão a Deus e disse, Senhor, eu estava errado, não sabia. Eu estava na ignorância, mas o Senhor me perdoa, tem misericórdia, tira essa maldição da minha vida. Deus mudou a minha vida. Aí eu vi as coisas começar a prosperar na minha vida. Porque a gente não se trata a Deus desta maneira. E aí Deus, Ele está chamando a atenção, Ele está repreendendo o povo pela forma e a maneira que eles estavam servindo a Deus, adorando a Deus, se apresentando no altar de Deus, de qualquer maneira, tirando o pior para Deus. É aquilo que sobra, é o mais feio, é o cego, é aquilo que não presta mais. É igual a pessoa quando vai dar oferta, ele tira aquele dinheiro mais feio, rasgado, e dá de oferta na casa de Deus. Quando ele dá o que sobra, com aquela dor tremenda. Deus não aceita, Deus não agrada, Deus não aprova. Isso não é tipo de adoração, porque oferta para Deus você dá com alegria, com gozo na alma. Você oferece o que você tem de melhor para Deus. Em tudo é o seu louvor, a sua dedicação, o seu tempo. O que você faz com dedicação, com cuidado. Você faz o melhor para Deus. Mas aqui ele diz aqui, quando trazeis animal cego para sacrificar-te, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Vai lá no juiz, no seu advogado, pega aquele animal sarnento e leva, eu trouxe presente para você, você está trabalhando na minha casa, eu vou te dar um presente. Um animal cego, coxo, puxando uma perna. Leva para o Michel Temer lá, uma cabra magra, sarnenta. Se ele vai ficar satisfeito, se ele vai aceitar. Para Deus! Deus é melhor do que qualquer pessoa. Mas é isso que ele está dizendo. Mas por que as pessoas faziam isto? A adoração deles era enferma. O culto deles era um culto doente.
Por isso eles ofereciam um culto no altar, oferecia um sacrifício a Deus. Não havia resposta de Deus, porque Deus não pode responder, Deus não pode agir em cima de algo que não agrada e que Ele não aceita. Vamos mais um pouquinho, nós estamos no versículo 8, vamos 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e Ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão, e aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tem que mudar de atitude, tem que ter mudança. Deus espera mudança do coração do seu povo. Deus espera uma atitude diferente em servi-lo, em honrá-lo e apresentá-lo diante dele. Agora veja bem, está chegando a hora de eu parar, mas eu quero concluir essa parte aqui. Eu quero que você entenda aqui. Primeiro, eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 23. Eu quero fechar aqui, mas quero fechar esse ponto por aqui. 23 e 15. Êxodo 23 e 15. Eu só vou ler a última parte para você entender. Preste atenção aqui. Eu só vou ler a última parte desse versículo para eu ganhar tempo aqui, não vou ler todo. Deus dá uma ordem para o povo de Israel, e essa ordem, ela transcende o Antigo Testamento e vem até os dias de hoje. Ninguém aparecerá. Tem uma versão que diz, de mãos vazia perante mim. Tem alguém com a Bíblia aí que diz mãos? Tem alguém com a versão aí? A sua? Levanta, irmão, e faça a leitura para mim. Só a última parte. Preste atenção. Ninguém aparecerá de mãos vazias perante mim. Tem muitos crentes que ele só sai de casa e vem para a igreja para receber. Ele não traz nada. Mas qual é o mandamento? Ninguém aparecerá de mãos vazias perante mim. Você traz a sua devoção, você traz o seu respeito, o seu temor, você traz a sua gratidão, você traz a sua adoração, você vem para o templo para dizer, eu vou oferecer um culto de louvor, de adoração a Deus. Você não vem vazio. Quem trouxe adoração para Deus? Quem trouxe gratidão para Deus? Quem trouxe louvor para Deus? Você traz parte daquilo que é seu tempo. Vamos mais um pouco. Eu quero agora que você abra a sua Bíblia em Salmo de número 50. Versículo de número 9. Versículo 9. Preste atenção. Da tua casa não aceitarei novilho, nem bodes, dos teus currais. Quando nós lemos todo esse salmo e o contexto dele, lê o 10, coloca o 10 ainda para mim, o 10. Por quê? Para entender o 9.
Porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de outeiros. Eu quero que você entenda o que Deus está dizendo aqui. Sacrifício para Deus. Eu tenho que parar daqui a pouquinho. Sacrifício para Deus, desde o Antigo Testamento. Deus estava dizendo para Israel: olha, tudo é meu, tudo. Eu criei, tudo é meu. Eu não vou lá no seu curral e tirar o seu boi de lá. Eu poderia fazer isso. Eu criei o boi. É esta linguagem de Deus, esta é a expressão divina. Volta ao 9, por favor. Eu poderia pegar o bode para mandar oferecer em sacrifício a mim, porque é meu. Mas eu não vou lá tirar. Eu preciso que você tenha uma gratidão e uma devoção e o reconhecimento que eu mereço. É diferente de eu ir lá e tirar o que é seu. Embora, como criador, eu poderia fazer isto, mas eu espero receber, além do sacrifício, um propósito que está lá dentro da sua alma, dentro do seu coração, que é aquela devoção que me reconhece como Deus, como Senhor da sua vida. Aí entenda, Deus não aceita sacrifício de animais selvagens. Por isso 10, ele está dizendo, tudo é meu, eu criei tudo. Eu não aceito sacrifício de animais selvagens. Eu não aceito peixe. Não. Eu não aceito elefante, os animais imundos. Eu não aceito no meu altar, eu não aceito, não me oferece, eu não aceito. O que Deus aceitava então? Dos animais domesticados. Qual a razão disto? Você sabe por quê? Porque o animal domesticado, ele demanda esforço do homem, suor do homem. O selvagem não. Você arma lá um laço, você pega ele com a maior facilidade e leva para o altar. Não te custa nada. Deus não quer ociosidade. Deus não quer algo tão fácil na sua mão. Deus quer algo que demanda a sua energia, que demanda a força sua. Deus é Deus. Por isso ele não aceita. Mas ele não vai lá, ele não rouba, ele não pega a força, ele não impõe. Ele poderia fazer isso, mas ele espera voluntariedade, reconhecimento, adoração, louvor da sua parte. Por causa disso, irmãos, as pessoas que vão na internet, copiam a mensagem da internet e transmitem, ela não tem vida, Deus não age nela. Aquele louvor que a pessoa faz para Deus sem consagração, não é louvor, é apenas uma música, não é adoração, não exalta a Deus. Sem consagração, sem santificação, sem preparação, aquelas pessoas que chegam no altar para oferecer uma adoração, louvor a Deus, não gasta tempo ensaiando, preparando, dedicando. Deus não aceita, porque tem preguiça, tem ociosidade nisto. Deus não aceita. 1
Aí tem pessoa que chega e diz assim: eu vou cantar um hinozinho aqui. Deus não precisa de hinozinho. Deus precisa de louvor preparado, perfeito, com consagração, com dedicação, que demanda tempo. Deus precisa de alguém que esteja no altar dizendo: Deus, eu estou preparando algo para ser oferecido a Ti, por isso eu estou de joelho, eu estou de lágrimas, eu estou em consagração. É algo que consome a sua energia, é algo que consome o seu tempo. Isto Deus aceita. Isto Deus aprova. Por causa disso, Deus não aceita, preste atenção, Deus não aceita aquelas coisas que vêm de maneira desonesta, indevida, nas mãos das pessoas, e as pessoas se apresentam a Deus. Deus não aceita. As coisas que são muito fáceis. Eu vou parar e vou encerrar aqui. Eu só quero encerrar com Samuel 24 e 24. Eu poderia ler outros textos. 2 Samuel 24, 24. Mas antes, espera lá. Eu estou correndo por causa do tempo, mas eu não vou tomar o tempo dos irmãos. Leia primeiro, coloca para mim primeiro Deuteronômio, porque isso aqui não vai dar tempo de eu voltar aqui. Deuteronômio 23 e 18. Deuteronômio 23 e 18. Só vou ler e explicar uma coisa para a igreja aqui. Não darás o salário da prostituta, ainda que o governo legalize como profissão. A Bíblia nunca vai aceitar isto. A Bíblia diz, ela é a lei maior. Não trarás o salário da prostituta, nem o aluguel do sodomita para a casa do Senhor teu Deus, porque qualquer voto, porque uma ou outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Preste atenção aqui. Aqui tem uma coisa aqui que eu preciso explicar para a igreja. Se a pessoa vem e coloca na sal uma oferta, você não vai perguntar a ele de onde veio esse dinheiro. Agora, você sabendo, você agradece a boa vontade, porque é o que a palavra de Deus diz. Você não vai perguntar, mas quando se sabe, a Bíblia está dizendo aqui. Você sabe por quê, irmão? Porque nós precisamos aprender a separar uma coisa profana de uma coisa sagrada. É o que muita gente hoje não sabe, não considera. Acha que isso não tem importância. Isto faz uma grande diferença na vida de uma pessoa, na família de uma pessoa, no lar de uma pessoa. Isso faz grande diferença numa igreja. Isso faz grande diferença na vida de uma pessoa. Quando você aprende a separar o profano do sagrado e você prima pelo sagrado, Deus tem compromisso com você. Deus te honra. Porque é o que nós vemos em Malaquias, está escrito lá: Deus honra aqueles que me honram. Ele está dizendo. Mas vamos lá, 2 Samuel 24, 24, para eu parar aqui. Samuel 24, 24. Mas o rei disse a Araúna: não, antes... Como é que eu falei? Araúna, não, antes tu comprarei pelo seu valor. Por que razão ele disse isso? A razão está aí, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Comprou, pois, Davi a eira e os bois por 50 ciclos de prata e ofereceu ao Senhor. Qual é o espírito da coisa aqui? Qual é o espírito da coisa aqui? Entenda que para Deus aceitar, tem que ser algo que te custe alguma coisa. Você sabe por quê? É muito fácil eu ir lá na casa do vizinho
pegar a galinha dele e falar: Deus está aqui. É muito fácil eu ir lá no pasto, pegar o boi e dizer: Deus está aqui. Aí deu, mas o meu servo é uma benção, ele é uma benção, né? Mas ele vai lá e pega do vizinho, ou acha lá, encontra lá na rua e traz. Não. Quando você apresenta algo que te custa alguma coisa, você está dizendo: Deus, eu estou partilhando a minha vida contigo. Isso custou as minhas energias, isso custou um preço para mim, isso é parte do meu tempo. Isso é que eu gastei as minhas forças e eu estou devolvendo em gratidão, em reconhecimento pela dádiva que o Senhor me deu. Quando você dedica tempo a Deus fazendo alguma coisa, você está gastando o seu tempo, preparando. Aí você está oferecendo a Deus, é a sua vida. Você está colocando ela no altar de Deus. E Deus recebe, Deus abençoa a sua vida. Deus começa a prosperar a sua vida. A graça de Deus começa a vir sobre a sua vida. Justamente porque você está oferecendo a Deus algo que é aceito e que é aprovado a Ele. Faz diferença na sua vida. É como assim, você tem crédito com Deus. Você está depositando no banco celestial. Aí Deus, você tem crédito com Deus. Chega uma hora que você chega diante de Deus e Deus, eu estou aqui e eu preciso do favor divino. Deus diz: meu servo, eu vou te dar um cheque em branco, porque você tem crédito comigo. É assim. Quando você está em comunhão com Deus, agindo assim, Deus trabalha em seu favor. Eu quero que você curve a sua cabeça. Querido Deus, estamos na tua presença, Senhor. E eu quero nesta hora pedir a ti, Senhor, que vem sobre cada coração aqui nesta noite. Nós estamos ministrando esta palavra, Senhor. E nós queremos aprender este princípio da adoração verdadeira e sincera. Esse princípio de uma devoção fervorosa, viva, dinâmica, pela ação e o poder do teu Espírito. Eu quero uma bênção especial para a vida de cada um dos teus filhos que se encontra sentados nesta cadeira, nesta noite. Deus vem sobre cada um agora com a revelação divina. Espírito de Deus vai trabalhando agora. Espírito de Deus vai agindo agora. Calamachurianto, calamacai. Em nome de Jesus, vai despertando agora o coração, vai despertando a devoção sincera, verdadeira a Deus. Trabalhe agora, em nome de Jesus, em nome do teu santo Filho. Eu ministro a tua bênção para a glória do teu santo nome. Amém. Eu quero pedir